Graças e paz, irmãos, mais um dia, estamos dando continuidade à nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje nós vamos ler os capítulos 8, 9, 10 e 11 de primeiro livro de Crônicas. Então você, convidado a estar abrindo a Bíblia comigo e acompanhando a leitura. Capítulo 8, está escrito: E Benjamim gerou a Bela, seu primogênito, e Asbel, o segundo, e Ará, o terceiro, Noá, o quarto, e Rafa, o quinto. E Bela teve estes filhos, Adá, e Gera, e Abiúde, e Abizua, e Naamã, e Aoá, e Gera, e Cefufã, e Urão. E estes foram os filhos de Eude. Estes foram chefes dos pais dos moradores de Geba, e os transportaram a Manaate, Naamã, e Aías, e Gera. A estes transportou e gerou a Uzá e a Iude. E Saaraim, depois de os enviar, na terra de Moabe, gerou filhos de Uzim e Baara, suas mulheres. E de Rodes, sua mulher, gerou a Jobabe, e Zíbia, e Messa, e Malcã, e a Jeús, e a Saquias, e a Mirma. Estes foram seus filhos, chefes dos pais. E de Uzim gerou a Abitube, e a Eipaal. E foram os filhos de Eipaal, Ebe, e Mizã, e Semé. Este edificou a Ono e a Lode, e os lugares da sua jurisdição. Ibéria e Sema foram cabeças dos pais dos moradores de Aijalon. Estes afugentaram os moradores de Gate. E Aiô, e Sazaque, e Jerimote, e Zebadias, e Arade, e Éder, e Micael, e Ispa, e Joá foram filhos de Ibéria. E Zebadias, e Mesulão, e Isqui, e Eber, e Ismerai, e Islias, e Jobabe, filhos de Epaal, e Jaquim, e Zicre, e Zabde, e Elienai, e Ziletai, e Eliel, e Adaías, e Beraías, e Sinrate, filhos de Simei, e Ispar, e Eber, e Eliel, e Abdon, e Zicre, e Anã, e Ananias, e Elão, e Antotija, e Ifdias, e Penuel, filho de Sazac, e Sanserai, e Seraías, e Atálias, e Jaaresias, e Elias, e Zicre, filhos de Jeroão. Estes foram chefes dos pais segundo as suas gerações, e estes habitaram em Jerusalém. E em Gibeon habitou o pai de Gibeon, e era o nome da sua mulher Maaca. E seu filho primogênito Abdom, depois Ur, e Quis, e Baal, e Nadab, e Gedor, e Ail, e Zequé. E Milclote gerou a Simeia, e também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos. E Né gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e Jonatas a Malquissua, e a Abinadab, e a Esbaal. Filho de Jonatas foi Meribaal, e Meribaal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque, e Tarea, e Acaz. E Acaz gerou a Joada, e Joada gerou a Elemete, e Asmavete, e a Zinri, e Zinri gerou a Moza. E Moza gerou a Bina, cujo filho foi Rafa, cujo filho foi Elasa, cujo filho foi Azael, foi Azel, e teve Azel 6 filhos, e estes foram os seus nomes: Asricão, Ibocru, e Ismael, e Searias, e Obadias, e Anã. Todos esses foram filhos de Azel. E os filhos de Ezeque, seu irmão, Ulão, seu primogênito, Jeús, o segundo, e Elifelete, o terceiro. E foram os filhos de Ulão varões heróis, valentes e frecheiros destros, e tiveram muitos filhos, 150. Todos estes foram dos filhos de Benjamim. E todo Israel foi contado por genealogias, e eis que estão escritos no livro dos reis de Israel. E os de Judá foram transportados à Babilônia por causa da sua transgressão. E os primeiros habitadores que moravam nas suas possessões e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netineus. Porém, dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim, dos filhos de Efraim e Manassés, habitaram em Jerusalém,
Utai, filho de Amiúde, filho de Onre, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá. E dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos, e os filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690. E os filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Rodavias, filho de Rassenua, e Ibneias, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micre, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas. E seus irmãos, segundo as suas gerações, 956. Todos esses homens foram cabeças dos pais nas casas de seus pais. E dos sacerdotes, Jedaías e Jeoairibe e Jaquim, e Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meriote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Passu, filho de Malquias, filho de Mazai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imé, como também seus irmãos, cabeças das casas de seus pais, 1760, varões valentes para a obra do ministério na casa de Deus. E dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Azicrão, filho de Asabias, dos filhos de Merari, e Baquebacá, Eres e Galau, e Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf, e Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Elcana, morador das aldeias dos Netofatitas. E foram porteiros Salum, e Acube, e Talmon, e Aimã, e seus irmãos, cujo chefe era Salum. E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei para o oriente. Estes foram os porteiros entre os arraiais dos filhos de Levi. E Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coratitas, tinham cargo da obra no ministério e eram guardas dos umbrais do tabernáculo. E seus pais foram capitães do arraial do Senhor e guardadores da entrada. E Finéas, filho de Eleazar, dantes era entre eles guia, com o qual era o Senhor. E Zacarias, filho de Meselmias, porteiro da porta da tenda da congregação. Todos estes, escolhidos para serem porteiros dos umbrais, foram 212, e foram estes segundo as suas aldeias, posto em suas genealogias, e Davi e Samuel, o vidente, os constituíram no seu cargo. Estavam, pois, eles e seus filhos às portas da casa do Senhor, na casa da tenda, junto às guardas. Os porteiros estavam aos 4 ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. E seus irmãos estavam nas suas aldeias, e no 7º dia, de tempo em tempo, entravam a servir com eles, porque havia naquele ofício 4 porteiros mores, que eram levitas, e tinham cargo das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. E de noite ficavam à roda da casa de Deus, porque a guarda lhes estava encarregada, e tinham cargo de abrir, isto é, a cada manhã. E alguns deles tinham cargo dos vasos do ministério, porque por conta os traziam e por conta os tiravam, porque deles alguns havia que tinham cargo dos vasos e de todos os vasos sagrados, como também da flor de farinha e do vinho e do azeite e do incenso e da especiaria. E dos filhos dos sacerdotes eram os obreiros da confecção das especiarias. E Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, tinha cargo na obra que se fazia em sertãs. E os filhos dos coatitas, de seus irmãos, houve alguns que tinham cargo dos pães da proposição, para os prepararem todos os sábados. Destes foram também os cantores, cabeças dos pais entre os levitas, habitando nas câmaras, isentos de serviços, porque de dia e de noite estava a seu cargo ocuparem-se naquela obra. Estes foram cabeças dos pais entre os levitas, chefes de suas gerações. Estes habitavam em Jerusalém. Porém em Gibeon habitaram
Jeiel, pai de Gibeon, era o nome de sua mulher Maaca, e seu filho primogênito Abidom. Depois e Quis, e Baal, e Né, e Nadab, e Gedó, e Aió, e Zacarias, e Miclote. E Miclote gerou a Simeão, e também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos. E Né gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e a Malquizua, e a Abinadab, e a Esbaal. E filho de Jonatas foi Meribaal, e Meribaal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque, e Tareá. E Acai gerou a Jaera, e Jaera gerou a Alemete, e a Asmavete, e a Zinri, e Zinri gerou a Moça. E Moça gerou a Bineá, cujo filho foi Refaías, cujo filho foi Elasa, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram seus nomes: Azicrão, e Bocru, e Ismael, e Seraías, e Obadias, e Anã. Estes foram os filhos de Azel. E os filisteus pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram feridos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e com seus filhos, e feriram os filisteus a Jonatas e a Abinadab e a Malquissua, filho de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os frecheiros o acharam, e temeu muito aos frecheiros. Então disse Saul a seu escudeiro: Arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venham esses incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam a Saul e seus filhos estirados nas montanhas de Gilboa. E o despojaram e tomaram a sua cabeça e as suas armas e as enviaram pela terra dos filisteus em redor para o anunciarem a seus ídolos e ao povo. E puseram as suas armas na casa do seu Deus e a sua cabeça fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda Jabes de Gileade tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens belicosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos e os trouxeram a Jabes, e sepultaram seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar, e não buscou ao Senhor, pelo que o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, e dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. E também já dantes, sendo Saul ainda rei, eras tu o que fazias sair e entrar Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo Israel. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei, a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, moradores da terra. E disseram os moradores de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e maioral. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E Davi habitou na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi, e edificou a cidade em redor, desde Milo até o circuito, e Joabe renovou o resto da cidade. E ia Davi cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos Exércitos era com ele.
E estes foram os chefes dos heróis que Davi tinha e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor tocante a Israel. E estes foram o número dos heróis que Davi tinha: Jazobeão, Raquimonita, o principal dos capitães, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os matou. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, o Auíta. Ele estava entre os 3 varões. Este esteve com Davi em Pasdamim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja. E o pedaço de campo estava cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. E puseram-se no meio daquele pedaço, e o defenderam, e feriram os filisteus, e obrou o Senhor um grande livramento. E 3 dos 30 chefes desceram a penha a Davi na caverna de Adulão, e o arraial dos filisteus estava acampado no vale de Refaim. E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi e disse: quem me dará de beber água do poço de Belém que está junto à porta? Então aqueles 3 romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água do poço de Belém que estava à porta e tomaram dela e trouxeram a Davi. Davi, porém, não a quis beber, mas derramou perante o Senhor e disse: nunca meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue desses varões com as suas vidas, pois com perigo das suas vidas a trouxeram, e ele não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. E também a Abisai, irmão de Joabe, foi chefe de 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu, e teve o nome entre os 3. Dos 3, foi mais ilustre do que os outros 2, pelo que foi chefe deles, porém não chegou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um valente varão, grande em obras de Cabseel, ele feriu a 2 fortes leões de Moabe, e também desceu e feriu um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão, como um órgão de tecelão, mas desceu contra ele com uma vara e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Então estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 varões. Eis que dos 30 foi ele o mais ilustre, contudo não chegou aos 3, e Davi o pôs sobre a sua guarda. E foram os heróis dos exércitos: Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodó, de Belém, Samote, o Horadita, Elis, o Pelonita, Ira, filho de Iques, o Tecoíta, Abiezer, o Anatotita, Sibecai, o Uzatita, Ilai, o Auíta, Maarai, o Netofatita, Elede, filho de Baena, o Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, o Piratotita, Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, o Arbatita, Asmavete, o Barumita, Eliaba, o Saalbonita, dos filhos de Azem, o Gozonita, Jonatas, filhos de Sage, o Ararita, Aião, filho de Sacá, o Ararita, Elifal, filho de Efé, o Maqueratita, Aías, o Pelonita, Esro, o Carmelita, Naari, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibá, filho de Gere, Zeleque, o Abonita, Narai, o Berotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita, Urias, o Etita, Zababe, filho de Alai,
Adina, filho de Cisa, o Rubenita, chefe dos Rubenitas, todavia sobre ele havia 30, Anã, filho de Maaca, e Josafá, o Mitnita, Uzias, o Astaratita, Samá e Jeiel, filho de Otã, o Aroerita, Gediel, filho de Sinri, e Joá, seu irmão, Tizita, Eliel e Maavita, e Jeribai, e Josavias, filho de Elanão, e Itma, o Moabita, Eliel e Obed, e Jaziel, e Mesobaia. Então, terminamos aqui a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus assim o permitir, estaremos lendo capítulo 12, 13 e 14. Então, você que acompanhou a leitura, que Deus te abençoe nesse dia. Até amanhã, se Deus assim o permitir.